Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre casos reais de alunos da Daqui para Fora que passaram pelo processo de candidatura conosco. Espero que vocês saiam daqui com algumas informações a mais, com algumas inspirações a mais também, ouvindo esses casos reais de estudantes que passaram pelo projeto de estudar no exterior. Bem, antes de nós começarmos, né, para quem ainda não conhece, aqui a nossa análise de perfil, uma forma super rápida, simples de realizarmos uma análise do potencial do estudante para esse projeto de estudar fora. Então, para quem ainda não realizou, é gratuito, só entrar no site, no link aqui que colocamos, e com poucas informações nós conseguimos fazer um diagnóstico inicial do estudante para o projeto. Também para quem ainda não nos acompanha, mas queira aí se preparar para os próximos eventos, aqui a programação no dia 28 de fevereiro, vamos falar sobre plano de férias, né? Algo bem importante de se considerar durante o ensino médio, principalmente, como torná-las mais divertidas e produtivas também, pensando numa candidatura no exterior. No dia 7, vamos falar do portfólio artístico, algo muito importante para os alunos interessados nas artes. Então, se você tem interesse em fazer faculdade nas artes, pode também preparar um portfólio artístico. Então, aqui a gente vai dar todas as informações. E no dia 12 de março, vamos falar sobre faculdade no exterior, né? Se candidatar sozinho ou com assessoria especializada, qual a diferença das duas formas, né? De novo, aqui nossa análise de perfil. Quem quiser entrar durante a apresentação e preenchendo essas informações, de novo, é gratuito. Vocês podem preencher essas informações e até 2 dias nós conseguimos retornar para o estudante, para a família, sobre o potencial do estudante nesse projeto. Além disso, também a nossa agenda online que está disponível para vocês marcarem um encontro, uma conversa de 30 minutos, também gratuitamente com um dos especialistas daqui para fora. Bem, hoje a nossa principal pauta da noite é para falarmos sobre casos reais de estudantes daqui para fora que entraram no projeto conosco, que tipo de perfil esses alunos tinham, como foi a jornada de preparação e candidatura para as universidades no exterior e quais foram esses resultados que esses alunos obtiveram. Então, espero que vocês se inspirem aqui e também vamos trazer, inclusive, uma história de um estudante daqui para fora que fez o processo, já se formou, inclusive, mas o caso dele é muito interessante porque as oportunidades que ele teve durante a faculdade e hoje, né, está empregado no exterior com visto de trabalho e não é um aluno que foi formado dentro de uma faculdade super conhecida, né? Então, a gente quer também desmistificar um pouco para vocês esse conceito, né, das oportunidades que fazer faculdade de fora traz também, mesmo naquelas faculdades não tão conhecidas, né? Bem, a ideia aqui da gente passar por esses pontos todos, vamos falar rapidamente daqui para fora. É importante que ainda não nos conhece, conhecer um pouquinho, né, do nosso perfil, um pouco da nossa história. Vamos falar do processo seletivo, os casos reais. Vamos entrar um pouco no processo de seleção de universidades, né, que é uma parte importante da identificação das universidades no processo de candidatura. E aí, como isso pode ser feito, inclusive, abrindo portas para novas universidades e outras opções de vestibulares que os alunos podem realizar em paralelo à candidatura no exterior, né? O nosso chat está aberto aqui para perguntas e respostas, o Q&A também, então fiquem à vontade para colocar suas dúvidas aqui durante a apresentação também, que ao final eu tento respondê-las. Bem, então vamos lá. Primeiro, né, só fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, né? Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já foram mais de 3.500 alunos a fazer faculdade no exterior conosco. Já totalizamos mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Nossa equipe hoje é composta por mais de 40 profissionais formados no exterior. Nós centralizamos toda a nossa equipe no nosso escritório central em São Paulo. Aqui algumas das faculdades que os nossos alunos já foram aprovados e hoje os países que nós atuamos.
né? Daqui para fora não só trabalha com as faculdades nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, que ainda são os principais países de interesse dos alunos, mas também estamos ampliando para novos países da Europa continental que ofereçam graduação em inglês. Aqui alguns desses países que nós já atuamos: Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França. Já temos também no nosso portfólio de faculdades da Europa, faculdades também da Bélgica, Suíça e Alemanha. De novo, nessas faculdades na Europa continental, mapeamos universidades que ofereçam graduação em inglês. Falando dos últimos resultados dos últimos 3 anos, das faculdades mais seletivas das faculdades americanas, aqui alguns dos resultados mais interessantes para compartilhar com vocês. 32 aprovações em Ivy Leagues, 80 aprovações nas top 15, 361 nas top 30, e aqui algumas das aprovações dos últimos 3 anos nas principais universidades, né? 4 aprovações em Harvard, Yale, Columbia, 6 aprovações em Penn e Dartmouth, 5 em Brown, 4 em Stanford, 1 aprovação no MIT, na turma, inclusive, de 2023, 6 em Chicago, Duke, etc. Então, aqui para mostrar um pouquinho da nossa bagagem. E falando dos últimos resultados das turmas de 22 e 23, também aqui algumas das principais aprovações dos Estados Unidos, ou seja, nos últimos ciclos nós temos conseguido todo ano essas aprovações que consideramos em alto nível, assim como na Europa e no Canadá também. Então, essa era uma rápida introdução e apresentação da Daqui para Fora, para quem está assistindo a nossa apresentação pela primeira vez e conhecer um pouquinho dessa nossa bagagem, nossa experiência sobre esse assunto, faculdades no exterior. De uma forma geral, a Daqui para Fora pode começar o trabalho com os alunos a partir do 9º ano do ensino fundamental, mas isso pode começar a partir do 9º, 1º ou 2º ano do ensino médio, ou seja, os alunos que queiram começar com antecedência, que é o ideal sempre. Nós temos essa fase de preparação com os estudantes, uma mentoria guiada para construção de todo um currículo, que inclusive agora, nos casos reais que vocês vão ver aqui, a gente vai demonstrar um pouquinho de como que esses alunos se envolveram e se engajaram. Muito disso é feito durante essa fase de preparação. A candidatura, que é realizada ao longo do 3º ano, aí já é a parte de definir as faculdades e preparar as aplicações, ou seja, o 3º ano do ensino médio ou o último ano do high school, né? Se o aluno está numa escola internacional, é o ano que se faz o processo de candidatura efetivamente. E aí, ao longo dos 4 anos, todo estudante Daqui para Fora continua tendo nosso suporte também para o que precisar. Nós temos um departamento de apoio e desenvolvimento para isso. Ou seja, eu trabalho de ponta a ponta com uma equipe multidisciplinar Daqui para Fora que acompanha o estudante em todas as etapas. Bem, antes de a gente entrar nos casos reais, eu acho que é importante também de nós colocarmos aqui primeiro como que as universidades no exterior avaliam os estudantes, porque para quem ainda não conhece, né, a gente vai falar um pouco do que esses alunos obtiveram, né, de resultados na preparação e candidatura. Então é importante quem ainda não conhece entender os requerimentos de admissão dessas universidades para entender esse contexto, né? Então, primeiramente, as notas são avaliadas. Notas da escola, o histórico escolar do estudante, junto com as provas exigidas. O SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática, são provas exigidas principalmente no processo dos Estados Unidos e de algumas faculdades da Europa. As provas de proficiência, principalmente a prova do TOEFL, do IELTS, ou do Duolingo. As faculdades têm diversas possibilidades de comprovação de proficiência. O Enem, que vai ser uma exigência no processo do Canadá e da Europa, então é um requerimento de admissão, não é através do Enem que o aluno é admitido, mas é um requerimento em conjunto com os outros fatores também. E as provas específicas, dependendo do país ou da universidade, isso aqui é do processo europeu. Então, dependendo dessas universidades que o aluno queira se candidatar na Europa, podem existir também provas específicas, tá? Então, isso é especificamente da Europa e isso varia bastante de faculdade, de país e de curso de interesse que o aluno queira se candidatar. Então, isso tem que ser levantado no ato da candidatura. Mas, além da parte acadêmica, os estudantes também são avaliados nas cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola.
As atividades extracurriculares, né, os projetos e engajamento que o aluno teve ao longo do ensino médio. Aqui vocês vão ver nos casos reais muito dessas atividades, né? O que esses alunos fizeram ao longo do ensino médio, né? Para vocês verem como é que foi, inclusive, essa construção de currículo durante a preparação, como a daqui para fora. E também as redações, que são as redações de apresentação para as universidades, né? Então, aqui nesse quesito é feito durante a candidatura e na daqui para fora, inclusive, nós temos um departamento próprio de redação que trabalha com os estudantes individualmente. Então, cada aluno tem um mentor específico de redação. E para fechar, existem também as entrevistas com os representantes das universidades, e nós sempre treinamos e simulamos com os alunos antes das entrevistas, e o portfólio artístico, que aí é exigido somente para os alunos interessados nas artes. Então, se o aluno tem interesse em alguma área artística, também vai precisar construir um portfólio artístico. E nesse quesito, nós temos um departamento de mentoras de portfólio artístico que tem todo esse know-how das artes. Bem, baseado nesse processo seletivo, né, e nesses requerimentos, agora a gente entra para ilustrar e demonstrar alguns dos estudantes que já passaram pela jornada conosco, né, alguns dos diferentes perfis que esses alunos tinham para inspirá-los. O primeiro caso é da Alessandra. A Alessandra, ela começou o trabalho conosco já na candidatura, ou seja, no terceiro ano do ensino médio. A área de interesse dela em aplicação foi sociologia e matemática aplicada, então eram os cursos de interesse. Como vocês viram lá, o histórico escolar, né, que é um dos requerimentos de notas, na Alessandra, ela tinha notas realmente excelentes, sempre foi uma aluna de destaque na escola como um todo, durante todo o ensino médio. Ela fez as provas do SAT, na época existia também o SAT Subject, que é uma prova específica de áreas, hoje não existe mais essa prova, e também fez o TOEFL, tirou 115 de 120 possíveis, então foi uma nota também muito boa, né? Em termos de atividades extracurriculares, né, o que ela se envolveu e se engajou durante o ensino médio? Ela foi vencedora de um projeto de pesquisa em psicologia, participava de competições também de robótica, participações de simulações da ONU, era também uma atleta de alto rendimento em basquete. Então, era uma aluna bem engajada, principalmente nesses projetos de psicologia aqui, que trouxe umas histórias bem interessantes para a faculdade. Ela fez algumas candidaturas para o exterior, aqui algumas das principais, Columbia, Swarthmore e Stanford. Foi aprovada em Stanford com uma bolsa de 75%. Então, o caso da Alessandra é um caso bem interessante, né, sendo aprovado com bolsa em uma faculdade como Stanford, realmente é um grandíssimo e belíssimo feito, né? O outro exemplo é o Guinter. Guinter é o nosso aluno que também começou o trabalho no terceiro ano na candidatura, mas ele acabou aplicando no ano seguinte, né, o que a gente chama de gap year, por algumas questões pessoais. Então, se ao longo da candidatura a equipe que estiver trabalhando com o aluno, ou se o aluno tiver alguma questão pessoal que queira adiar o seu processo de candidatura, isso também pode ser feito, mas com muita cautela e muito cuidado. Então, aplicar durante o gap year é um momento que a gente precisa definir muito bem, estrategicamente, com cada estudante e família, se isso pode ajudar ou prejudicar o estudante. No caso do Guinter, era uma questão pessoal, então ele teve que fazer teve que tomar essa decisão na hora. Em termos de áreas de interesse na faculdade, ele aplicou para as áreas biológicas e engenharia, então ele tinha interesse nas duas áreas. Tinha notas boas, né? Muito boas, médias 8,5, era top 5% da turma, ótimos SATs 1.440, também fez na época o SAT Subject, 750 de 800 possíveis, e o TOEFL 109 acima de 100. Em termos de atividades extracurriculares, né, muito envolvido nas Olimpíadas de Química, que era uma matéria que ele gostava bastante. Ele fez também um projeto social com alguns amigos da escola, chamado Livro Fora da Estante, em que ele promovia muita leitura na comunidade dele, né, que era algo que ele já tinha como um hobby. Também conseguiu um emprego na companhia de teatro e monitor de química no colégio. Então, o Guinter era um perfil muito interessante porque ele tinha diversas atribuições, não só na parte acadêmica,
notas boas, né, Olimpíadas de Química, mas também tinha um certo lado artístico, vamos dizer assim, no perfil. Ele fez diversas candidaturas, ah, aqui algumas das principais: Chicago, Johns Hopkins, Yale, Washington, St. Louis, WashU, né, Brown, Minnesota e Iowa State. Foi aprovada na WashU e na Iowa State. WashU é uma faculdade que está sempre entre as 20 melhores dos Estados Unidos e foi aprovado na WashU com nada mais, nada menos do que 100% de bolsa. Então, belíssimo feito. É uma bolsa que ela é dada geralmente para 1 a 2 alunos por ano internacionais. Então, o Ginter foi um dos contemplados daquele ano, o que realmente para um aluno brasileiro conseguir essa bolsa é algo espetacular, né? O outro exemplo é o João Vitor. O João Vitor começou na preparação conosco no terceiro ano, na candidatura. Ele aplicou para as exatas, já tinha isso muito claro, que queria fazer engenharia. Era também um bom aluno, uma média 8, 8,5, na 10% da turma. Fez o SAT 1320, TOEFL 100. Vocês veem aqui que muitos deles, né, na verdade, até todos eles até agora, conseguiram TOEFL acima de 100, né, que é o que as faculdades mais exigentes, né? Elas pedem como admissão um TOEFL acima de 100. 100, 101, 102, 119, não faz diferença. Então, basta ter um TOEFL acima de 100, que para todas as faculdades mais seletivas, você consegue aplicar com esse TOEFL. E o SAT acima de 1.300, né? Tirou aqui 1.320. Era um aluno bem acadêmico, né? Então participava de muitas Olimpíadas de Matemática, era algo que ele gostava bastante, e também fez alguns projetos acadêmicos na escola. Aplicou para muitas faculdades, né? Ele tinha um foco muito grande nos Estados Unidos. Então, aqui algumas das principais nomes, né, das universidades, principalmente na área das exatas, que são muito conhecidas, né? Por exemplo, a Georgia Tech, uma baita faculdade das engenharias, Texas A&M, Purdue University também, uma faculdade muito conhecida na área das engenharias. UCLA, Texas, University of Texas, Austin, é uma das faculdades mais seletivas na área de engenharia também. Virginia Tech, baita universidade. Então, todas essas faculdades com o Tech, né? Technology, no nome atrelado, geralmente são faculdades que dão uma ênfase grande na área de engenharia e das exatas tecnologias de uma forma geral. O João Vitor foi aprovado em 4 universidades: Virginia Tech, Penn State, Texas A&M e USF, na Flórida, e acabou escolhendo a Virginia Tech na universidade. Ele teve a oportunidade de fazer vários projetos, né? Conseguiu fazer um trabalho, um projeto junto com a NASA, que tem alguma parceria lá com a faculdade. Então, super engajado e está super, super bem. Deve estar se formando esse ano, inclusive. Nosso outro exemplo é o Raul, né? O Raul aqui está com uma fotinho, inclusive, com o Zuckerberg aqui do lado. Já vou contar para vocês um pouquinho do porquê. Ele começou o terceiro ano, né? Queria fazer engenharia elétrica e finanças, fazer um double major, né? Uma dupla graduação. Aluno de excelência, médias 9, top 5% da turma. Ao invés de SAT, ele fez o ACT, tirou 35, ou seja, quase gabaritou a prova, que são 36 pontos. Fez o SAT Subject também na época tirou 750, em Matemática 2, de 800 possíveis. TOEFL acima de 100, 110. E aqui algumas das atividades extracurriculares que ele se envolveu, né? Foi fundador de uma empresa, né, de venda de camisas, né, na época. Fazia várias competições científicas, e de programação também, e foi medalhista de várias Olimpíadas importantes acadêmicas, tanto de física e matemática, não só a nível estadual, mas também a nível nacional, né? Então, chegou até a parte preliminar de Olimpíadas internacionais. Fez diversas candidaturas para as faculdades mais seletivas, né? O Raul estava mirando bem alto, era o que ele estava querendo, entrar nas principais universidades, então Harvard, Duke, Boston, MIT, Princeton, Penn. Foi aprovado em Stanford e Boston University, e entrou na Stanford, e por lá já, né, obviamente Stanford, né, na localização da própria faculdade, está bem dentro da Vale do Silício ali. Existem muitas empresas que buscam alunos dentro da universidade, recrutam diretamente por lá, e aí, durante a faculdade, ele já conseguiu alguns estágios, como no Facebook, né?
Então, vários outros estágios que ele fez durante a faculdade também. Nosso outro exemplo é o Luca, né? O Luca começou o trabalho conosco na preparação do segundo ano, então a gente conseguiu ajudá-lo nessa construção de currículo, queria aplicar para Business e Finance, ah, aluno média 9, 10% da turma, ACT, na verdade, de 33, de 36 possíveis, TOEFL 117, e algumas das atividades que ele fez. Ele criou um clube de empreendedorismo na escola, também ele participou de uma competição chamada Jubilee Initiative for Financial Inclusion, participou também da Lala, que é um projeto super interessante para jovens que queiram treinar, né, suas habilidades de liderança. Então, é um programa para jovens na América Latina, e línguas estrangeiras também, falava diversas línguas, né, além do inglês. Fez diversas candidaturas para faculdades também bem seletivas, bem focadas na área de finance, principalmente. Então, Georgetown, a Wharton Business School, né, uma faculdade super famosa, Emory também, USC, Notre Dame, NYU. Foi aprovado em Georgetown, Notre Dame, Emory e Boston College. Acabou indo para Notre Dame, né, e conseguiu estágios durante a faculdade na Ambev, né, voltando aqui para o Brasil. Nosso outro exemplo é o Lucas. O Lucas começou o trabalho conosco lá atrás, no primeiro ano do ensino médio, que é fantástico, porque a gente consegue trabalhar principalmente as atividades extracurriculares dos alunos. Ele era um aluno que já tinha muito interesse em economia e finanças, né? Ele já gostava dessa área desde muito cedo, já gostava do assunto, pesquisava por conta própria. Era um aluno média boa, né? 20% da turma, média 8, 8,5. Então, não era o top 5%, mas estava lá entre os 20 melhores, então era um aluno dedicado. Um ACT 30, né? Um TOEFL 100, então nota também razoável, né? Só que as atividades extracurriculares do Lucas foram muito legais, né? Primeiro, para um jovem, né, do ensino médio, ele conseguiu um certificado de finanças CPA 20, né? Que já é algo realmente inédito, né? Nessa idade de ensino médio, né? Além disso, né, o Lucas, por ter muito conhecimento, né, com pouca idade nessa área toda de finanças e investimento, ele viu que na escola dele, onde ele estudava já a vida toda, tinha muita relação muito próxima com todos por lá, viu que os funcionários, né, da escola não tinham nem metade do conhecimento que ele tinha de educação financeira básica. E aí, uma das grandes atividades extracurriculares que foi abordada e trabalhada, inclusive, junto com a Daqui para Fora, o mentor do Lucas, foi desenvolver, criar e realizar um curso de finanças pessoais para os funcionários da escola. Isso foi um projeto super legal, né? Obviamente, dentro de uma orientação de um mentor da Daqui para Fora que foi desenvolvido, mas foi algo dentro da área de interesse do Lucas e repercutiu super bem. Até hoje a escola faz esse curso. Obviamente o Lucas não está mais lá porque ele está na faculdade, mas foi uma baita inspiração para outros alunos criarem outros projetos dentro da escola, né? Mas foi o Lucas que deu esse pontapé, ele criou curso próprio, fez a apostila, fez as aulas, tinha todo um plantão de dúvidas, levou a iniciativa para a escola aceitou a ideia e deu muito certo. Então foi realmente uma ideia muito legal como atividade extracurricular, e isso foi mentorado pela equipe Daqui para Fora de preparação. Aqui algumas candidaturas que o Lucas fez, né? Vanderbilt, Dartmouth, Penn, Indiana University, foi aprovado em algumas universidades, como Dartmouth, Illinois, Indiana e Minnesota. Dartmouth é uma das faculdades que está entre as Ivy Leagues, foi para Dartmouth, e durante a faculdade fez alguns estágios de alto nível, né? Como BTG, Plural, plataforma, né, educacional, e IGC também, né? Então, a Apex, né, uma empresa de investimentos. Então, o Lucas é um grande exemplo aí de trabalhar com antecedência, criar algo próprio, né, que é algo que a gente incentiva bastante os alunos durante a fase de preparação no primeiro e segundo ano do ensino médio. O próximo exemplo é o Caio. O Caio começou o processo no terceiro ano, já na candidatura, já sabia que queria aplicar para a economia, médias 9, 9,5, top 5% da turma, então realmente
bem altas notas. Notas das provas, SAT na casa dos 1.340, TOEFL 95. Atividades extracurriculares, né? Se envolveu bastante em Olimpíadas de Matemática, projetos acadêmicos na escola, se candidatou para diversas universidades nos Estados Unidos, aqui algumas das principais. Foi aprovado literalmente em todas as universidades. Acabou definindo a faculdade de Kentucky porque recebeu uma bolsa nada mais, nada menos do que uma bolsa de 100%. Durante toda a faculdade também ele se envolveu, conseguiu oportunidades de estágio no BS2, no banco, BHG, então conseguiu várias oportunidades. O nosso último caso é o Henrique, né? O Henrique começou também o trabalho conosco no primeiro ano, e o caso do Henrique é o caso que eu queria trazer para vocês, como essa oportunidade de fazer faculdade no exterior pode trazer muitas oportunidades futuras, né, e de desenvolvimento. O Henrique queria fazer business, né, área de negócios de uma forma geral, tinha boas notas, média 8, 8,5, top 20% da turma, notas das provas, né, tirou 1.250 no SAT, 88 no TOEFL, então, um bom aluno, né? Em termos de atividades extracurriculares, né, ele fazia vários trabalhos voluntários dentro da escola, era presidente do Grêmio Estudantil, também fazia parte das simulações da ONU, diversos esportes, se candidatou para várias faculdades, principalmente na área da Flórida, né? Ele é um carioca, então queria ficar num lugar, né, minimamente aí bom, né, de clima, não ter um choque muito grande. Foi aprovado em todas as universidades e acabou escolhendo a USF, que fica em Tampa, na Flórida, uma bolsa de 50%, né? Fez diversos estágios, a história dele é fantástica e o resultado disso tudo é que hoje o Henrique, né, trabalha nos Estados Unidos, conseguiu sair da faculdade antes de se formar já com uma oferta de visto de trabalho na Deloitte, que é uma baita consultoria renomada no mundo todo, e ele já foi recrutado dentro da própria faculdade. E uma faculdade chamada USF, né? Não sei se muitas pessoas já conheceram, mas é uma faculdade na Flórida, em Tampa. Não tem um nome como Harvard, MIT, Stanford, né? Mas você vê aqui as oportunidades, que é exatamente o que eu quero trazer para vocês do caso do Henrique Faria Brito, né? O Henrique, quando ele começou o trabalho conosco, né, e esse é um ponto, as faculdades primeiro, quando olham os candidatos, eles olham primeiro as notas da escola e das provas, né? O Henrique era um bom aluno, né? Tinha notas ali ok, SAT, TOEFL, notas do ensino médio. Então, esse é o grande primeiro filtro que as faculdades olham para entender se o estudante ou o candidato cumpre as exigências necessárias, né? O segundo filtro é a parte das questões pessoais, atividades extracurriculares, cartas de recomendação, as entrevistas, para depois entrar para um comitê final e aí assim a faculdade né, divulgar os seus alunos admitidos naquele ano, tá? Na época, o Henrique tirou 90 no TOEFL, 1.300 no SAT, né? Sendo que ele tinha feito algumas outras tentativas antes disso, tanto das duas provas, né? Então, o TOEFL ele tinha feito 3 vezes, na quarta vez é que ele conseguiu a maior nota, né? E o SAT, ele fez também 3 tentativas, e como no SAT a maior nota de cada sessão é a que vale, dependendo do SAT que ele fez na parte de inglês e de matemática, é que é feita essa soma final, né? Então, ele conseguiu a soma, a melhor soma foi de 1.300, né? Então, o super score que ele tinha foi de 1.250. Bem, o Henrique, quando ele entrou na USF, né, o caso interessante dele é que quando ele começou a faculdade, ele se envolveu em tudo que a faculdade oferecia, desde o grupo de brasileiros até os estudantes internacionais. Teve ótimas notas durante os primeiros anos, sabia que desde o começo, desde o day one, do primeiro ano de faculdade, ter boas notas poderia significar oportunidades de estágio que ele conseguiria futuramente. Isso é algo que ele aprendeu bastante no início do primeiro ano, né?
Ele falava que todo ano ele colocava as suas metas e prioridades do ano, o que, que ele queria fazer, e uma das metas do segundo ano era se envolver e se engajar no grupo estudantil de alunos brasileiros da faculdade, chamado Brasa. Então, no segundo ano, ele se envolveu bastante na Brasa. A Brasa, inclusive, na USF, é a maior organização estudantil de brasileiros no exterior. São literalmente dezenas de alunos envolvidos, alunos brasileiros, né? E o Henrique se envolveu no segundo ano, acabou se tornando, inclusive, tesoureiro da organização estudantil no terceiro e quarto ano, né? Além disso, ele, né, teve grande destaque na faculdade, se formou entre os melhores alunos da universidade. E aqui algumas fotos, né, que os estudantes que se formaram com as melhores notas da universidade são reconhecidos, têm um certo glamour, né, e atenção tanto pela faculdade quanto o próprio presidente da universidade também. Então, você vê que o Henrique se envolveu e se engajou bastante durante toda a universidade. Inclusive, a faculdade, por ter convênios com outras universidades do mundo, ele passou um semestre também na Itália durante um intercâmbio universitário. Então, ele fez 6 meses de faculdade em uma faculdade na Itália, que é conveniada com a USF. Aqui também tem o grupo, né, dos alunos seletos da USF que se formaram naquele ano com o Henrique e que tiveram as suas melhores pontuações, né? Então tem todo esse glamour, né? E que ele falou que esse terno verde que são poucos alunos que conseguem ter no dia da graduação, porque são os melhores da turma, né? Ele se envolveu bastante, né, em estágios durante toda a faculdade, né, buscando sempre no verão essas oportunidades, feiras de carreira, estava sempre se envolvendo e se engajando. Aqui é uma foto real de uma feira ah, da, da própria universidade, né? Ela recebe dezenas de empresas da região que recrutam alunos ali no ato, né, da faculdade. Então, ele estava sempre por lá. E ao terminar a faculdade, como eu mencionei, ele já foi ofertado um visto de trabalho e uma oferta de trabalho oficial pela Deloitte, né? Então, antes de se formar, ele já estava com essa oferta de trabalho pronta e com visto de trabalho também preparado para ele começar dentro da Deloitte. A gente sabe que não é moleza, né? Na verdade, muito competitivo, seletivo de você ser um estrangeiro e já ter essa oportunidade de continuar nos Estados Unidos com uma oferta de emprego, né? E visto de trabalho, que obviamente isso tem um custo para as empresas também. Então, esse é um caso muito interessante que um aluno, né, como o Henrique, que se envolveu, se engajou também, né, obviamente teve seus momentos ali com os amigos brasileiros, férias, mas que ao se envolver e se engajar com tudo que a faculdade oferecia, conseguiu essa grande oportunidade de ter um visto de trabalho, né, e se desenvolver profissionalmente depois da faculdade, né? Então, aqui algumas lições, né, que a gente pediu para o Henrique deixar para vocês como uma inspiração para alunos que estão pensando, né, entrando numa faculdade e também ser inspirador ao longo da faculdade de se envolverem, se engajarem, né? Então, esse tudo também, pessoal, é importante da gente trazer, né? Porque quando o trabalho daqui para fora se dá ah, na seleção e definição de faculdades, ou seja, encontrar a melhor faculdade possível para cada estudante, é uma tarefa muito individual e muito importante para o sucesso do projeto. Porque não só nós precisamos avaliar o potencial de cada estudante, mas também o perfil de cada um. Como vocês viram, né? O Henrique, por ser um aluno carioca, e um aluno que também precisava de bolsa, né? O processo dele de seleção e aí definir, inclusive, ir para a USF, foi uma tomada de decisão por vários fatores, né? Clima, nível acadêmico, bolsa. Então, isso é muito particular e individual de cada um. Então, no trabalho de seleção de universidades, é uma parte muito específica, aonde cada estudante, nada daqui para fora, tem um momento para isso, na verdade, alguns meses de trabalho com um mentor específico, que é o estrategista. O estrategista ele é o responsável por
definir e selecionar as universidades junto com o estudante e com a família. É claro que isso aqui não é uma imposição, né? O nosso trabalho não é determinar de pronto o que o estudante tem que fazer, né? Mas muito mais mostrar para o estudante por que aquelas faculdades fazem sentido para o seu perfil. Então, todo o papel do mentor de estratégia, né, e seleção de universidades é trazer as opções que estejam de acordo e que sejam as melhores para o perfil de cada um. E quando a gente fala perfil, a gente fala num sentido realmente amplo, levando em considerações vários fatores. Notas, provas, estilo de faculdade, tamanho de universidade, a possibilidade de bolsa ou não, se a família precisa disso ou não para viabilizar esse projeto. Várias pesquisas são feitas, várias recomendações, vários nomes são trazidos para o estudante e para a família nessa fase de seleção, até cada estudante chegar na sua lista final com o seu mentor, daqui para fora. E essa lista final, ela geralmente vai ser composta por 8, 12, 16 faculdades, e essas faculdades elas são sempre distribuídas em 4 categorias de universidades. Faculdades que são consideradas muito competitivas, competitivas, alvas e seguras. E esse ponto de admissão, né, esse entendimento do grau de seletividade de cada faculdade para cada estudante, nós conseguimos chegar nesses percentuais baseado no banco de dados dado aqui para fora. Porque, afinal de contas, nós temos o nosso próprio banco de dados de milhares de alunos brasileiros e milhares de faculdades. Então, com isso, o estrategista consegue cruzar e comparar informações para definir aonde cada faculdade vai se encontrar para cada estudante. Então, nesse aspecto aqui, cada estudante seguindo exatamente as orientações de cada estrategista e cada mentor nessa fase, criando essa lista de uma forma equilibrada, é para esse projeto dar certo. Né? É para que o estudante, na jornada conosco, tenha pelo menos uma ou duas, talvez até 3, 4 aprovações de universidades. Mas é claro que aqui, esse projeto de estudar fora, também a gente tem que considerar a parte de orçamento e investimento no exterior, já que nós sabemos que fazer faculdade fora requer um certo investimento também, né? E isso é algo que a gente alinha muito com cada aluno e cada família durante todo o processo de escolha e de seleção. Então, o trabalho aqui, o custo anual das universidades, para vocês verem, né? Aqui é o custo anual, um range, né, de mínimo e máximo, nesse valor anual, já incluindo moradia e alimentação. Então, Estados Unidos, de 25 a 85, já tem algumas a US$ 90.000 ano. Canadá, de 30 a 70, já tem algumas a US$ 80.000 ano, nesse próximo ciclo. Reino Unido de 30 a 50 mil libras, Holanda de 20 a 45, 40 a 45 mil euros, e na Europa continental, naqueles novos países também, de 15 a 45 mil euros. Sendo que nesse valor nós já estamos incluindo o custo básico de vida também. Então, aqui é com a moradia e a alimentação. Na Europa, inclusive, é possível encontrarmos algumas faculdades que, no custo dos estudos, o valor gira na casa de 800, às vezes até 1.000, podendo chegar até 6, 7 mil euros ao ano. Aqui, inclusive, alguns exemplos de faculdades que têm esse ótimo custo-benefício e, além de terem já benefício nos estudos, para quem tem a dupla cidadania ou passaporte, esse custo pode ser ainda menor para o segundo ano, né? Na verdade, às vezes até já para o primeiro ano, de você pagar o mesmo que o cidadão europeu. Então, exemplo aqui da Nova de Lisboa, que é uma faculdade que custa aí 6 mil no segundo ano, cair para 700 euros ao ano, né? Algo que, comparado aqui no Brasil, muitas vezes é até muito mais barato do que até uma escola particular que uma família pague ao longo do ensino médio. Enfim, a parte toda de aluno, definir as faculdades que estejam ou com bolsa possam chegar no orçamento anual previsto por vocês é algo fundamental, né? E aqui alguns dados, né? Algumas possibilidades de bolsa, bolsas por mérito acadêmico, necessidade financeira, os alunos artísticos que tenham um ótimo portfólio artístico também
podem aplicar para bolsas artísticas e existem também as bolsas esportivas nos Estados Unidos para atletas de alto rendimento, que podemos indicar algumas empresas que são especializadas nisso, né? Para vocês terem uma ideia, né, na nossa turma de 2023, 55% dos alunos obtiveram um tipo de bolsa, a média foi de US$ 20 mil por ano, a distribuição dessas bolsas dadas, bolsas de até 10, 20, 50, mais de US$ 50 mil ao ano. Então, o nosso trabalho, diante da parte financeira, é sempre, primeiro, alinhar com a família qual é o teto anual estimado para esse projeto, e, a partir daí, buscarmos as faculdades que estejam dentro desse teto ou, com bolsa, possam chegar dentro desse teto. Ou seja, as faculdades que estiverem fora do orçamento e não tiverem bolsa já são descartadas, né? A gente não traz uma recomendação de faculdades que esteja fora do orçamento da família, mas aquelas que estiverem em bolsa e estiverem fora do orçamento, avaliamos primeiro qual o tamanho da bolsa que a faculdade oferece, se chega no teto da família, e dois, se o aluno cumpre os requisitos daquela bolsa, né? Então, é importante a gente fazer essas avaliações antes de aplicarmos para as bolsas que sejam as mais adequadas para cada um e para o teto de cada um também, né? E, de novo, nossa base de dados, né, nossos resultados reais de alunos brasileiros que obtiveram bolsas também são ótimos parâmetros para fazermos essas análises, né? Olhando retroativamente quem entrou com bolsa, para assim comparar e olhar os alunos que estejam no processo conosco, dentre as faculdades que esse aluno tenha interesse em aplicar, traçarmos, olharmos no banco de dados, por exemplo, aqui tem o exemplo da Universidade de Minnesota, se o aluno estiver aplicando para Minnesota, a gente já teve algumas centenas, algumas dezenas de alunos que já foram aprovados em Minnesota com bolsa. Então, aqui seria um aspecto que nós teríamos que avaliar se o estudante vai ter ou não cumprir os requisitos daquela bolsa também. Aqui alguns exemplos dos alunos que obtiveram bolsas, né, tanto por necessidade financeira quanto por mérito acadêmico e mérito artístico, né? Então, é algo que a gente trabalha muito individualmente, né? Porque isso é uma conversa particular, individual e familiar para determinarmos qual é o teto de cada um, para a partir daí traçarmos o melhor cenário de universidades para cada estudante e cada família, né? Aqui alguns exemplos também desses alunos, tá? Então, nessa fase né, da candidatura, né, nós seguimos o trabalho, né, durante a fase de textos, o aluno passa, depois que define as faculdades, a gente continua o trabalho nas redações e depois nas redações específicas. Então, é um trabalho que, definidas as faculdades que o aluno vai se candidatar, nós trabalhamos nesses quesitos, né, da admissão. Os mentores também de portfólio trabalham nessas candidaturas, com os estudantes dentro das faculdades que o aluno vai se candidatar. E a orientadora de application é que vai dar todo o suporte para os alunos em prazo, pré-requisitos, formulários, carta de banco, toda a parte de gestão e a operação do envio das candidaturas nós realizamos junto como orientadora de application para os nossos alunos, né? E aí, ao longo do período de resultados, que começa sempre em março, abril, pós-término do ensino médio, é quando os alunos recebem esses resultados e vão definir para onde vão, de fato, em agosto. E aí, essa mesma orientadora de application dá todo o suporte para os alunos e famílias antes do embarque, né? Matrícula, visto, housing. E ao longo dos 4 anos, né, o Daqui para Fora continua dando suporte para os alunos e famílias enquanto o aluno estiver na graduação no exterior. Desde facilitar o pagamento para a faculdade, dúvidas do dia a dia, psicólogo intercultural, continuamos dando esse suporte ao longo dos 4 anos, né? Então, aqui é um overview, né, da candidatura efetivamente, nessa fase de seleção e definição de faculdades, que começa desde março, abril, vai até a final do primeiro semestre, na definição de faculdades, curso de SAT, redações, applications, etc. Todo o processo como um todo de candidatura, né? Então, para a gente já finalizando, né, só para voltar um pouco em termos de eventos, do que está previsto, dia 28, plano de férias, portfólio para a turma aí artística, cinema, teatro, música, ilustração, moda. Se você tem interesse nas artes, um ótimo webinar para assistir no dia 7 de março e no dia 12, um webinar sobre
faculdade no exterior, de se candidatar sozinho ou não, quais são as principais diferenças, né? Nossa análise de perfil, para quem ainda não fez, ótima forma de primeiro contato, como a daqui para fora. E aqui, com poucas informações, vocês conseguem acessar e ter já um contato nosso, né? Então, vou deixar aqui agora o contato, né? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu... Perguntas aqui. Antônio, terminei meu ensino médio no final do ano passado. Comecei esse ano a me preparar de fato para estudar fora. Já tenho algumas aulas extracurriculares. Ótimo. É possível para você com bolsa mesmo com esse início tardio? Ver que quanto mais tarde se começa, menos a faculdade tende a aprovar o aluno. Olha, Antônio, foi o que eu presumi aí do que você escreveu. É, como você terminou o ensino médio no ano passado, você está aplicando esse ano, você aplica no que a gente chama de gap year, né? Então é importante termos uma narrativa muito bem construída com você e justificar ou explicar para a faculdade por que você está se candidatando pós-término do ensino médio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para a aplicação de bolsa, é fundamental da gente analisar suas notas da escola, tá? E o SAT vai ser importantíssimo também para se conseguir bolsa, tá? Então, o que eu recomendo para você, faz essa análise de perfil, preencha suas informações, porque a gente já faz um retorno para você e podemos marcar uma conversa individual para a gente avaliar o seu caso, passar todo um passo a passo e analisar realmente uma proposta oficial do que seria o trabalho com você, visão da candidatura esse ano, nesse gap year, visão da faculdade, o início da faculdade em agosto de 25. Aqui tem a nossa análise de perfil aqui também, se quiser entrar, ou já mandar um WhatsApp direto aqui para a gente também, Antônio, tem nosso número aqui, você pode mandar, falar que assistiu o webinar e gostaria de marcar uma reunião, enfim, então também tem essa forma rápida aqui de contato. Mais alguma outra dúvida ou pergunta, pessoal? Aqui no chat também não. Bem, acho que é isso, então. Então, queria agradecer a presença de todos e de todas aqui no nosso evento. Espero que vocês saiam daqui um pouco mais inspirados e com um pouquinho mais de informação sobre o assunto. Qualquer outra dúvida, fiquem à vontade em entrar em contato com a Daqui para Fora, né? Todos os primeiros contatos não há nenhum custo. Então, se você tem alguma dúvida, tá cogitando ou pensando, fala com a gente, manda um WhatsApp, marca uma conversa, porque a gente pode ajudar bastante nessas tomadas de decisão, tá? Foi um prazer novamente, espero revê-los em um próximo evento, em um próximo encontro. Ah, e, aqui, peraí, tem mais uma outra pergunta. Cidadania americana ajuda nas aplicações? Sim, Ivone. Se você tem a cidadania americana para aplicar para as faculdades americanas, muitas vezes você pode se qualificar para bolsas que são oferecidas só para americanos, né? E também você, como americana, pode ter acesso a empréstimos estudantis, né? Toda essa parte financeira tem um benefício bem considerável, tá? Então, marca com a gente que tem né, tem bastante informação e vantagens de se aplicar como americana, sem dúvida nenhuma, tá? Beleza, já estava me despedindo, então espero que vocês tenham curtido e gostado. Até um próximo evento, encontro, e uma boa noite a todos e a todas. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.